Boa tarde, está começando agora mais um Marco Zero, o seu ponto de partida para grandes debates, grandes reflexões. Marco Zero é um programa do Orla TV, o canal do Jornal da Orla na internet. Você pode acompanhar esse programa por nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube ou então no nosso portal jornaldaorla.com.br. E nessa edição vamos conversar sobre um assunto que interessa diretamente a muitos moradores aqui da Baixada Santista, não só de Santos e Guarujá, mas também de toda a região metropolitana, que é a ligação seca ligando Santos e Guarujá. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o Eduardo Lustosa, que é diretor da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos e representante do movimento Voo de Túnel. Boa tarde, Eduardo. Obrigado pela sua participação. Boa tarde, Santana. Obrigado pelo convite. Vamos de túnel, né? Vamos de túnel. Eduardo, e quem nos acompanha, no Brasil nós temos várias histórias folclóricas. Né? Temos o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, o Curupira. E aqui na Baixada Santista nós temos o folclore, a lenda urbana, da ligação seca entre Santos e Guarujá. Tivemos vários projetos, tivemos projeto de ponte, de túnel, várias pontes. Aliás, um dos primeiros projetos foi projetado no século passado ainda, pelo engenheiro Prestes Maia, pelo engenheiro urbanista Prestes Maia. Tivemos uma série de outros projetos. Tivemos, inclusive, um governador inaugurando uma maquete de uma ponte ligando Santos e Guarujá. E verdade, agora, a bola da vez, o projeto mais recente, é uma ponte projetada pela Ecovias, a empresa concessionária do Sistema Anchieta. Perdemos a conexão do Eduardo Lustosa, vamos ver se ele retorna aqui. Nós estamos reservando esse programa de hoje para falar sobre a ligação seca entre Santos e Guarujá. Existe o projeto voltamos... Eduardo, recuperamos a conexão. Eduardo, então eu falava que o projeto da vez, o que parece que mais próximo de ser viabilizado, é o projeto da ponte, projetada pela Ecovias, uma contrapartida pela extensão do contrato de exploração do Sistema Anchieta Imigrantes. É um projeto que, ligando, na verdade, Santos, a parte insular de Santos com a parte continental de Santos. E ainda assim promete ser uma ligação até o Guarujá. Então, eu gostaria, inicialmente, Eduardo Lustosa, você como representante do movimento Voo de Túnel, eu queria saber quais os problemas, porque esse projeto da ponte da Ecovias não é tão bom quanto o projeto que vocês defendem. Bom, obrigado novamente pelo convite, né? Esse é um assunto bastante importante, né? Tem um timeline aí de 90 anos já de discussão. A ponte já foi um sonho e nesse sonho se demorou tanto tempo para se executar que ela se tornou obsoleta, né? É como o lixo, a gente sonhava com um aterro sanitário. Levamos 50 anos para construir o aterro sanitário para viabilizar e ficou obsoleto. Então, a ponte caiu na mesma esparrela, né? É uma obra de arte que tem uma função importante, mas ela fica indesejada quando se fala em obstruir o calado aéreo do principal porto da América Latina, o principal canal de navegação da América Latina, e obstruir o maior PIB da América Latina, né? Então, isso, de um certo modo, ele cai para a comunidade portuária, ele cai como inaceitável, né? Você obstruir. Poucas nações se atrevem a obstruir o calado aéreo do seu canal de navegação. Então, aqui para nós, infelizmente, nós estamos com recurso da Ecovias, que é um recurso importante, né? Uma proposta para eles
importante, e para nós da engenharia cai como inadmissível. Muitos falam, poxa, mas é muito caro, né? Aí vem os mitos, vem as falas que não são verdadeiras, né? Eduardo, antes da gente falar sobre o projeto do túnel em si, eu gostaria de continuar falando sobre esse projeto da Ecovias, né? A gente vamos lembrar que o ano passado houve um debate muito importante, muito acalorado, realizado no Teatro Coliseu, reunindo defensores dos dois projetos, tanto o projeto da ponte quanto o projeto do túnel. E uma das questões que se levantou naquela ocasião ali foi, inclusive, uma dificuldade que traria para outra lenda urbana, que parece que também está se tornando realidade, que é o aeroporto metropolitano, o aeroporto civil de Guarujá. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, se essa ponte projetada, concebida pela Ecovias, ela também não traria riscos à operação aeroportuária ali na base aérea de Santos. Além desse risco, né, da navegação aérea, né, o cone de aproximação de um aeroporto, ele tem várias regras que estão muito bem descritas na portaria 1141 de 87. Então, essa portaria ela traz toda a engenharia de segurança para a aproximação de uma aeronave de um aeroporto ou de um aeródromo, né? Eu não quero falar aquilo que eu não sei, nem porque tem uma autoridade da aeronáutica para se manifestar sobre isso. Nós oficializamos a aeronáutica, o comando da aeronáutica de Brasília, oficializamos através da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, e eles não responderam. Quando você analisa a portaria, na realidade ele põe um gabarito de 74, 75 metros, e foi esse o motivo que o governador Geraldo Alckmin, quando assumiu e tinha praticamente um projeto de ponte aprovada, esse projeto aprovado, e ele, para descaracterizar esse projeto e mostrar as conveniências e a economia e até o custo real do túnel, ele usou esse argumento da segurança da navegação aérea no entorno do aeroporto do Guarujá, do nosso aeroporto metropolitano. Rodando o timeline dos fatos, né? Lá atrás houve uma fala do governador muito firme sobre a segurança da navegação aérea, do Comando da Aeronáutica. Nessa ocasião, a própria Ecovia chegou a declarar que tinha um sinal positivo da aeronáutica em relação à navegação aérea. Só que eu nunca vi esse papel e eu quero me abster de fazer afirmações. O regramento diz que não cabe esse mastro da ponte que está a 200 metros de altura, porque 85 é o piso da ponte, né? O leito rodoviário da ponte. Os mastros da ponte vão a 220 metros, 230 metros, se não me falha a memória. Certo. Eduardo, outra questão que muita gente questiona, ainda falando sobre a questão, o projeto da Ecovias, é com relação ao traçado em si dela, né? Muitas pessoas questionam que, por exemplo, a pessoa que viesse de São Vicente ou da Orla de Santos, por exemplo, para acessar o Guarujá, teria que fazer uma viagem tremenda, ir até o centro da cidade, pegar ali uma parte rodoviária para só depois realmente
acessar o Guarujá. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essas características do projeto da Ecovias. A ponte nessa localização, ainda voltando um pouco atrás, antes de responder essa sua pergunta, direto para o urbanismo, ela praticamente não atende, né? Para quem mora no Guarujá, você vai mitigar aí o esforço, né, das balsas em atender precariamente aí a população. Isso custa uma fortuna, né? Quanto custa essas pessoas paradas 1 hora por dia aí, né, dentro do sistema? Quem trabalha lá ou quem trabalha cá? Custa uma fortuna. O Brasil é tão ineficiente que não faz essa conta, né? O poder público é altamente incompetente em fazer essa conta e mostrar o custo da improdutividade desse cidadão parado aí, esperando passar a neblina, esperando passar o navio, esperando consertar a balsa, esperando a fila andar. Isso é um desastre, né, de irresponsabilidade do poder público, de não saber fazer uma conta dessa, né? Então, não tinha nem que ter discussão em relação a essa coisa. Esse túnel já era para ter nascido há 30 anos atrás. Nós temos túneis com mais de 100 anos na Europa. No mundo, nós temos 131 túneis, né, registrados no International Tunneling Association, que é o maior organismo internacional com competência para falar sobre isso tudo. Então, a posição ali, ela é muito boa também para fazer um túnel. Né? Aliás, na nossa associação, eu falado muito que aqui embaixo, Baixada Santista, no entorno. Eduardo, estamos com um pequeno problema na sua conexão. Você falou da ineficiência no Brasil e mais um retrato disso aí é a qualidade da nossa conexão. Você pode ficar tranquilo que esse tipo de problema, infelizmente, eu não estou tendo apenas na entrevista com você, já tive em outras oportunidades, mas vamos continuar a nossa conversa. Eu gostaria de perguntar para você, então, Eduardo, com relação ao movimento voo de túnel. Todos nós fomos surpreendidos com um anúncio de página inteira no Jornal da Tribuna, questão de 1 mês e meio atrás, de que gerou uma grande expectativa, né? Afinal, o que vem a ser isso, né? E depois descobrimos que é um movimento que fazem parte diversas empresas. Então, eu gostaria que você falasse quem são as pessoas que fazem parte, as pessoas, empresas que fazem parte do movimento voo de túnel. Na realidade, Santana, nós temos várias empresas, né, que aderiram inicialmente a esse berçário, né, do voo de túnel. Hoje nós já falamos vamos de túnel, porque temos uma demanda crescente, né, de apoiadores, né, mas a equipe voo de túnel, ela está neutra lá em Brasília, é uma empresa muito competente, né, que está aí no nosso site, e apoiado por várias empresas, e na realidade isso nasceu da necessidade de esclarecer a população, a própria comunidade portuária, retroportuária, logística, né, de um modo geral, não sabe aonde é o túnel, não sabe as vantagens do túnel, não sabe a segurança que tem o túnel, não conhece o prazo de obras, não conhece o tempo de travessia, né? Então, Eduardo, diante dessa carência, nós, esse grupo todo, né, que está aí, você entrando no site hoje, você vê lá o ITA, o International Tunneling Association, você vê a CBT, você vê a Associação de Engenheiros, você vê o ABTP, você vê o Sindamar, né, os armadores
através dos seus agentes, demonstram uma preocupação muito grande com essa obstrução, né, do calado, da livre navegação. Então, ele nasceu dessa necessidade de esclarecer a comunidade como um todo, porque os próprios engenheiros, do Santana, eles não conhecem túnel escavado. Esse vai ser o primeiro túnel escavado do Brasil, da América do Sul. Nós não temos túnel escavado aqui. Eduardo, então vamos aproveitar essa entrevista aqui para esclarecer algumas características desse projeto do túnel sob o canal do Estuário ligando Santos e Guarujá. Esse projeto que vocês defendem é o tal submerso proposto pelo governo do estado cerca de 4 anos atrás? Isso, é o mesmo projeto com algumas melhorias, né? O ano passado, essa diretoria da autoridade portuária, ela pegou esse projeto do túnel, que tinha algumas restrições e oportunidades de melhoria, principalmente no lado de Santos, que ele tinha ali algumas desapropriações, né, e transferiu os pontos de entrada e saída no lado de Santos, na margem direita do porto, transferiu esse acesso para dentro da perimetral do porto. Ou seja, do lado de Santos não vai incomodar absolutamente ninguém do lado urbano. Não vai precisar de desapropriação, é isso? Não tem desapropriação. Nasce dentro do porto na margem direita. E na margem esquerda, o traçado ficou também dentro da poligonal, utilizando uma faixa de domínio da Codesp, que vai até a usina de Itatinga. E aí vem um outro benefício, né? Nós temos uma restrição aérea na navegação do porto, que é a fiação que atravessa o canal da margem esquerda para a margem direita. E sobre esse tema, para você ver o tamanho das preocupações, quando entrou esses portainers da BTP, foi necessário esperar uma maré baixa para poder passar embaixo da fiação, porque você não tinha altura. Então, o futuro exige esse zelo, né? Nós não podemos colocar, nós não sabemos onde a engenharia naval vai colocar os navios. Eduardo, o Eduardo travou novamente. Não sei se você me ouve, Eduardo. Esse projeto, na verdade, é uma reformulação, uma atualização daquele projeto elaborado anos atrás pela DERSA, um órgão do governo do estado, prevendo uma ligação seca entre Santos e Guarujá sob o canal do Estuário. O projeto anterior previa a necessidade de uma série de desapropriações ali no bairro do Macuco, inclusive vários moradores ali daquele bairro ficaram preocupados com relação àquilo. Eduardo, estamos com um problema na sua conexão. Vou tentar restabelecer a conexão com o Eduardo aqui. Perdemos a conexão. Vou esperar se o Eduardo Lustosa, engenheiro, diretor da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, ele é representante do movimento Voo de Túnel, é um movimento que defende a ligação seca entre Santos e Guarujá, uma adaptação, uma atualização do projeto do submerso, um projeto proposto pela DERSA, um órgão ligado ao governo do estado, no ano de 2008, desde 2008, e em confronto com outro projeto defendido pela Ecovias, que seria uma ponte entre, na verdade, não é entre Santos e Guarujá, é entre Santos, a parte insular de Santos, ali na região da entrada da cidade, onde hoje existe ali um projeto de reestruturação da entrada da cidade, até a parte continental, a área continental de Santos, e aí sim, de lá, ligaria a Guarujá. Esse projeto ele é muito questionado por conta do seu traçado, porque não beneficiaria, esse projeto
da ponte projetada pela Ecovias, porque ele não beneficiaria as pessoas que se encontram na parte urbana da cidade, principalmente na Orla de Santos, ou mesmo as pessoas que vêm de São Vicente ou Praia Grande, que teria que fazer um percurso muito grande, ir até a entrada da cidade, percorrer um trecho rodoviário para aí sim depois chegar à parte urbana de Guarujá. Agora sim, voltamos aqui com o Eduardo Lustosa, diretor da Associação dos Engenheiros Arquitetos de Santos, representante do movimento Voo de Túnel. Eduardo, a internet está pregando uma peça na gente hoje, mas tentamos restabelecer. Eu tenho o melhor celular da Samsung e o melhor plano de internet da NET. Então, eu estou no limite da capacidade. Não? Infelizmente, mas vamos para frente, vamos continuar. Não, mas tudo bem, vamos continuar, porque o assunto é muito importante, ele diz respeito a muitas pessoas, também diz respeito ao futuro do maior complexo portuário da América Latina. Então, Eduardo, eu estava falando sobre que esse projeto do submerso, na verdade, esse que vocês defendem, é uma atualização do submerso, o projeto elaborado pela DERSA na década passada, com algumas adaptações com relação ali aos trechos de entrada e saída. O projeto inicial previa a necessidade de desapropriações no bairro do Macuco e ali em Vicente de Carvalho, e esse projeto ele prevê que tanto a entrada quanto a saída vão se dar em áreas da União, áreas do governo federal. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: esse projeto, então, ele pode ser tocado pelo governo federal. Eu gostaria de saber, então, qual que é o orçamento desse empreendimento e se existe já em conversas, entendimentos do governo federal com a autoridade portuária para que esse projeto seja viabilizado exclusivamente com recursos federais. Aí você me apertou muito, né? Mas concluindo no lado esquerdo também, né? Estamos totalmente em áreas públicas e sem desapropriação, né? Paramos aí. E agora, nesse ponto de investimentos, né? O que de certo modo se tentou a autoridade portuária inicialmente foi que até a Ecovias ela bancasse fizesse o túnel. Isso não deu certo, né? Isso não evoluiu e a autoridade portuária nas últimas falas a respeito desse tema, ela disse que iria tentar colocar a obra do túnel na privatização, no projeto de privatização do porto. Então, esse foi a última fala em relação a quem vai bancar, de onde vem investimento, de onde vem... Eduardo, então, desculpa interromper, mas pelo jeito que me parece, eu que acompanho esse assunto há um bom tempo, parece que essa é a grande novidade, né? Essa obra aí, ela fazer parte desse pacote da privatização. Agora é Santos Port Authority, né? Agora mudamos o nome, né? Gourmetizamos a CODESP. Isso aí. Num país que se fala a língua portuguesa, você usa aqui Santos Port Authority. Eu não sou lá muito contente com isso, não. Aqui é autoridade portuária mesmo. Quando você escreve para o mercado internacional, ele pode se tornar o SPA, mas tudo bem, isso não é problema nosso aqui. Agora, na minha opinião, né, em relação a recursos, né, eu falo com uma frequência grande que aqui o nosso porto, o nosso trabalho, ele gera para o governo federal de arrecadação tributária alguma coisa que se aproxima a 300 bilhões de reais anuais. Então, como é que nós não temos recursos para fazer um túnel que custa 2,5 bi, 2,6 bi, 800? Lógico que nós temos... Essa é a estimativa de custo dele hoje? 2,5, 2,6, ela
Eduardo, eu pergunto isso porque esse valor ele vai variando de acordo com quem faz o orçamento, de acordo com a época e também de acordo com o câmbio. Eu não sei se também se tem alguma relação com isso daí, mas esse valor sempre varia. Então, por isso que eu faço a pergunta de qual que é o custo estimado da obra hoje. Não dá para aqui eu estimar, ainda mais nós no Brasil que nunca fabricamos, não produzimos, construímos um túnel. Mas a atualização feita pela autoridade portuária, com base no custo apresentado pela Dersa para a época, e a simplificação que foi feita, ele estaria ficando entre 2,6 e 2,8 bilhões de reais. Ou seja, mais barato do que a própria ponte. Por quê? A ponte tem 7,5 km e o túnel tem 3 km. Então, você tem uma diferença significativa no tamanho da obra, o tamanho de concreto e ferragem, essa coisa toda. Então, mas voltando ao ponto estratégico, né? Nós temos que mostrar isso para o governo federal, que nós já geramos 300 bi para os cofres públicos, e tem que ter uma reserva. O governo federal tem que financiar, não esse um túnel, tem que financiar os 3 túneis. No nosso seminário lá no Workshop Internacional, na Associação de Engenheiros, o engenheiro Tarcísio Celestino, que é a autoridade mundial em túneis, né, já foi presidente do International Tunneling Underground Association, ele disse que é muito simples conseguir financiamento internacional para isso. E o governo federal vai parcelar lá em 10 anos e vai pagar o financiamento. Não somos nós que temos que gerar pedágio para pagar isso aí. Nós já pagamos muito, entendeu? Concorda ou discorda? Você quer pagar concordo completamente. Agora, Eduardo, inicialmente você falou desse movimento que ele reúne empresários, reúne profissionais, reúne entusiastas dessa ideia, acreditam que esse túnel é uma ideia muito melhor do que a ponte proposta pela Ecovias. Eu gostaria de saber, então, os integrantes desse movimento, quais são as ações práticas para fazer com que esse túnel ele seja viabilizado. Logicamente, os empresários, imagino, né? Os empresários do Porto não vão querer custear essa obra. Nem eu, nem você temos dinheiro para colocar nessa obra. Então, não cabe. Que tipo de ação, então, o movimento pretende para viabilizar essa obra, que ela deixe de ser mais um PowerPoint? Na realidade, nós estamos trabalhando, Santana, com uma proposta educativa técnico-cultural. Como nós não sabemos o que é um túnel, né, esse nosso grupo, da qual eu sou aí um mediador, um facilitador, apoiador, na pessoa física, completamente envolvido, né? Eu tive em todas as audiências públicas até hoje. Então, o site, né, essa iniciativa, ela é técnico-cultural educativa, desses apoiadores que você está vendo aí, que está dentro do site, né? E que em breve, aí nós já temos a associação de moradores, nós já temos uma universidade, nós temos os construtores de túneis, né, nós trouxemos a técnica, né, para isso tudo, tem um operador portuário que está incomodado e residente ali na região da ponte. A ponte atrapalha a margem direita do porto, atrapalha a margem esquerda. A margem esquerda tem vocação para tancagem de granéis inflamáveis, uma área classificada, né? Então, a ponte ela é indesejada para quem está do lado esquerdo, do lado direito do porto, né? E nessa região aí do porto, nós temos hoje, sob simulação da praticagem de Santos, 24 novos berços.
Imagina navios a densidade de navios no Largo Santa Rita, na Ilha do Barnabé, na Ilha de Bagres, né, mais o Alemoa que está para frente, mais tudo que vem lá para o fundo do canal. Né? Então, hoje, só que é uma amostragem pequena do futuro, nós temos 24 novos berços, né, nessa região da ponte. E por isso que a ponte é caracterizada como inaceitável pela engenharia, pelos portuários. Só aceita a ponte quem é interesseiro direto e não solidário com o futuro. Ô, Eduardo, qual que é o próximo passo do movimento voo de túnel? O nosso próximo passo é continuar educando. É continuar educando. Existe alguma movimentação para pressionar a autoridade portuária, pressionar o governo federal, no caso o Ministério dos Transportes, pressionar os deputados federais que foram eleitos para representar os interesses dos moradores, empresários, empreendedores da Baixada Santista? Existe essa preocupação, existe essa movimentação? É muito boa pergunta, Santana. Na realidade, todos os interessados, eu já fiz parte de 2 comitivas que tivemos lá no gabinete da deputada Rosana Vale, que sempre nos atende com uma deferência assim, bastante amigável, né? Bastante interessada, né? Elogiável até, né? E esse movimento do próximo passo, ele também já está ocorrendo, né? O voo de túnel nasceu há 10 anos atrás. Ele só materializou agora a necessidade de formação. A consequência, não dá para ter discussão com as pessoas sem conhecer aquilo que vai discutir. Ninguém vende o que não conhece. E ninguém fala do que não conhece. Fala por atrevimento, por chute. O que não é conveniente no negócio desse porte, dessa responsabilidade. Então, o voo de túnel, a primeira coisa é educar. A própria comunidade portuária, retroportuária, logística, não conhece. A própria comunidade técnica da engenharia nacional também não conhece esse movimento. Está conhecendo agora. Está conhecendo com esses debates. Né? Então, é muito positivo nós apresentarmos a técnica, as vantagens diferenciais, para que as pessoas tenham liberdade de fazer um posicionamento consciente. Né? Nós não estamos comprando posição de ninguém. Está lá, né? Ninguém pode alegar desconhecimento, porque basta entrar lá no site, voo de túnel, você vai ler, e você acabou de ler, você entra na corrente. Vamos de túnel, não é mais voo de túnel. Vamos de túnel. Tá certo. Eduardo Lustosa, diretor da Associação dos Engenheiros Arquitetos de Santos, representante do movimento Voo de Túnel, e agora vamos de túnel, né? Não aumenta a minha responsabilidade, não. Eu sou um simples colaborador aí. Não sou presidente, não. Não, representante. Representante, tá? Eu sou um dos representantes, tá bom. Representante, isso. Eu queria agradecer demais a sua participação, fica aqui o convite para participar em outras oportunidades. Vamos ver se o movimento ele gera frutos. Vai gerar, sim. Se Deus quiser. Obrigado, Eduardo. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Santana, e parabéns pelo programa. Você está sempre aí brilhante, com perguntas inteligentes e objetivas. Obrigado. Eu quero agradecer em especial a você que nos acompanhou até agora. Quero convidar você a acompanhar as demais transmissões no Marco Zero, o programa do Orla TV. Eu quero lembrar que essa transmissão que está sendo ao vivo, ela ficará permanentemente armazenada na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube e também no site jornaldaorla.com.br. Eu convido você a seguir o Jornal da Orla também nas redes sociais. Clique para curtir a página do Jornal da Orla, toque no sininho no nosso canal no YouTube para receber as notificações e ser informado toda vez que houver uma nova transmissão e acompanhe diariamente jornaldaorla.com.br. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e até a próxima.